O Alan disse o seguinte: salve galera, vocês acreditam que há tempo dos Mugiwaras passarem em Hashinozu? É uma ilha interessante, e seria um belo palco para derrotar o Barba Negra, além de outras tramas que podem ser envolvidas, como a volta de Gin, objetivos do Kuzan e o paradeiro do Garp. Quando a gente fala sobre tempo, se dá tempo de certas coisas acontecer, a gente tem que lembrar que só depende do Eiichiro Oda. Ele tá escrevendo esse mangá, tem tido muitas pausas, o que é normal, sempre foi assim, mas é claro que ele tá com uma certa pressão maior justamente por causa do live action, que ele tá tendo que ver os novos atores, tá tendo que ler novos roteiros. Então com certeza tá uma pressão muito grande em cima dele nesse momento da vida dele. E ele já anunciou várias e várias vezes que tá perto do One Piece acabar, inclusive a gente tá na saga final, isso percebe-se claramente que a gente tá na saga final, porque o Vegapunk já tá soltando tudo e mais um pouco. Isso é claro, nosso querido Rayleigh não curtiu tanto, mas se a gente for levar isso em consideração, que o Oda realmente não tá mais afim de passar mais 20 anos escrevendo, é bem provável que tá muito perto, então é bem provável que existam poucas ilhas que a gente vai visitar daqui para frente. E na minha opinião, Hashinozu não vai ser mais um palco de uma batalha, e sim um palco de uma reviravolta política dentro desse mangá, porque a gente sabe muito bem que Barba Negra quer usar Hashinozu para algum benefício próprio. E é claro, ele tem um Garp, que é um dos maiores marinheiros da história, se não o maior, e ele vai usar isso como moeda de troca de alguma maneira. Então não, eu não acredito que vai haver mais uma invasão, assim como foi a invasão do Garp, onde a gente teve tipo um Battle Royale ali dentro, mas que sim, essa ilha vai servir como um ponto narrativo lá pra frente, mas que não vai ser mais usada como palco. A gente vai ter outras ilhas aí pra visitar, e eu acho que o Oda tá pensando nisso, tipo, caramba, eu já usei Hashinozu, agora eu vou ter que usar outra ilha, pra o mangá não ficar mais na mesma, vocês estão entendendo? E é claro, a gente não pode esquecer, quando a gente fala de Hashinozu, tem muito a ver não só com lutas futuras, mas também como lutas passadas, porque a gente sabe muito bem que tem o Shebek lá atrás, e a gente não sabe muita coisa sobre isso ainda. É uma coisa que o Oda pretende abordar também usando Hashinozu. Então, se a gente vai visitar Hashinozu, eu acho que a resposta é sim, só que não dessa maneira que você falou aí. Mas galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac, sejam bem-vindos a mais, como vocês podem ver muito bem, um Supernovas Respondem, aquele quadro em que a gente faz um post de perguntas na comunidade do canal ou no Instagram, @canal Supernovas, e vocês nos mandam teorias, perguntas, alguns pensamentos que vocês têm sobre a obra. A gente tenta selecionar alguns aqui, claro que fica sobrando bastante, dá até pena não colocar todos aqui no vídeo. Então sem mais delongas, vamos logo discutir o que vocês mandaram aqui, porque tem muita coisa para se comentar depois desse capítulo 1118. Então simbora. O canal Galácticos dos Espadachins mandou o seguinte: será que o Nujuro vencerá o Zoro? Acho que vai acabar em empate por ser um arco de fuga. Zoro vai reconhecer o velho como um espadachim mestre e enfrentará no futuro. O robô deve contra-atacar. Cara, foi uma luta que criou um hypezinho, porque o Nujuro reconheceu a Sandai Kitetsu, que é uma espada que o Zoro tem há muito tempo, e foi bem legal esse clash que eles tiveram. Foi bem desenhado e tal, e a gente vê aqui que caso role alguma luta, talvez seja em dupla, o Jinbe com o Zoro contra o Nujuro. Então seria bem interessante ver essa batalha, mas é aquela coisa, eles estão ali num ritmo de fuga. O próprio Nujuro não tá muito pra conversa, ele pode ter reconhecido lá a espada do Zoro, mas eu não acredito que ele vai ficar conversando, vai ficar lutando com o Zoro, vai ter o objetivo de matar o Zoro naquele momento. Mas sim, é exatamente como você falou aqui no seu comentário, eles vão se reconhecer ali e vai ficar uma batalha para o futuro, porque nenhuma batalha que começou aqui foi até o final, se a gente parar pra pensar. Luffy contra Rob Lucy teve ali o seu começo, mas não teve um final onde um foi derrotado com certeza, sabe? Tivemos ali algumas lutas contra os pacifistas, que também não durou muito tempo, foi uma coisa que foi muito rápida. E teve a luta do Luffy contra os Gorosei, que o Luffy não conseguiu encontrar qual é o ponto fraco deles, o ponto fraco da regeneração deles também. Tem esse ponto aí que a gente não teve essa resposta nesse arco, pelo menos não ainda. Talvez até o robô gigante dê um golpe em algum deles que acaba ferindo eles gravemente. Seria bem interessante a gente descobrir uma forma de derrotar eles pelo robô gigante. Isso daria alguma utilidade para ele, além de, é claro, carregar o Dendemushi. Eu sinto que Egghead é uma preparação para todos os próximos arcos. Aqui começam algumas lutas, aqui o Vegapunk dá algumas informações, mas também não dá tudo, ele fica devendo muita coisa. Também ele não fala que tem um Imu, ele não cita que tem um Imu lá no Trono Vazio. E seja as batalhas, seja as informações, fica tudo pro próximo arco, e eu acredito que vai ser assim com o Nujuro contra o Zoro. O Nujuro que inclusive estava lutando contra o Sanji, e não durou muito também, foi uma luta que parou no meio, e eu acho que vai acontecer a mesma coisa aqui, infelizmente. Eu queria que pelo menos uma luta aqui durasse até o final, mas aquela coisa,
coisa, não dá tempo. E sobre o robô gigante que a gente comentou aqui, o Lice3 disse o seguinte: bom dia, boa tarde ou boa noite, manda salve. Salve! Aquele robô gigante que invadiu Marijoa há uns anos atrás vai cair com um só único ataque dos Gorosei? Será que a transmissão continuará de alguma maneira ou ficará por isso mesmo? Será que antigamente ele invadiu Marijoa para também transmitir algo, um recado? Então, acredito que a invasão a Marijoa foi em busca de algo, ele queria alguma coisa que estava lá. A gente sabe muito bem que ele tem uma amizade com o Joy Boy e lá em Marijoa tem aquele chapéu de palha gigante que possivelmente era do antigo Joy Boy. Então a gente meio que fica com a tendência de pensar que era nesse aspecto, nesse ponto aí, e não para transmitir algo, porque se a gente for lá no começo do arco, a gente encontra o Vegapunk pela primeira vez aonde? O Vegapunk estava dentro desse robô gigante, quando o Luffy encontra ele pela primeira vez. Então foi justamente ali que o Vegapunk deve ter colocado o Dendemushi dentro dele. E sobre ele ser derrotado só com um único golpe, eu acho muito difícil o Oda criar um hype durante todos os capítulos para acabar assim muito rápido. Não, eu acho que ele vai levantar e a mensagem vai voltar, mas a mensagem não vai voltar na mensagem dos D. Eu acho que ele vai voltar depois de ter passado por um pouco e a gente vai saber outra informação. É tipo quando você tá assistindo televisão ao vivo sem querer, você desliga a TV e quando você liga você perdeu alguma parte importante. Vai ser tipo isso. O mundo não precisa saber o que são os D, pelo menos não agora. Continuando, o Julie falou uma parada aqui que eu pensei, refleti e cheguei na conclusão que faz sentido. Ele disse aqui: fala supernovas, vem trazer um fato. Tá, ele já falou que é um fato, né? Nem tipo uma opinião, é um fato. Vamos lá. Shanks não estará em Elbaf. Shanks foi proteger o próximo destino de Luffy. Por isso, ele disse que está na hora de ir até o One Piece. Luffy ainda não pode encontrar Shanks. Ainda não é a hora. E provavelmente lute contra a Barba Negra antes do Luffy. Cara, tem muita coisa pra se comentar aqui e faz muito sentido, tá? Vamos lá, primeiro ponto. Shanks não estará em Elbaf. A última vez que a gente viu Shanks, ele realmente estava querendo sair de Elbaf. Ele estava indo pra algum outro destino. Só que o Kid meio que tava ali no caminho dele e ele teve que dar ali um fim temporário ao Kid. A gente não sabe ainda o que aconteceu com o Kid. Aí fica aquele questionamento: será que o Shanks ficou ali com o Kid em Elbaf ou será que ele só derrotou o Kid e depois foi embora? Talvez ele realmente tenha derrotado o Kid e ter ido embora porque ele tinha realmente algum destino importante para ir. E não faz muito sentido o Shanks falar que vai embora e depois ficar por lá mesmo. Então realmente quando o Luffy for para Elbaf, possivelmente o Shanks não estará lá. Ok, tudo certo até aí. Ele falou que é hora de ir até o One Piece, mas o Shanks não sabe onde é o One Piece, ele não sabe como acessar o One Piece, ele vai ter que esperar o Luffy em algum ponto específico para que eles entrem juntos. Aí meio que aquela promessa que o Bug fez com o Shanks, eles entrarem no One Piece lá no futuro, talvez se realize, uma peça junto com outra, talvez sim. Aí a gente já entra em outra teoria, eu já tô viajando aqui. Aí ele fala aqui: Luffy ainda não pode encontrar Shanks, ainda não é hora. Talvez faça sentido, talvez realmente faça sentido isso e o Shanks tenha essa luta com Barba Negra antes do Luffy, com até o Shanks sendo morto pelo Barba Negra, como muita gente fala, que vai servir como motivação pro Luffy derrotar o Barba Negra ou não, mas que vai ter essa revanche entre o Shanks e o Barba Negra, todo mundo sabe que é um fato, isso aqui não tem pra onde correr, com certeza vai ter. Eu gostei dessa linha de pensamento, tudo aqui faz sentido na minha opinião, na minha cabeça, porque eu não acho que o Luffy vai encontrar com o Shanks em Elbaf, já que o Shanks estava saindo de lá, e provavelmente o Shanks vai ter uma batalha com o Barba Negra antes do Luffy ter a batalha final com o Barba Negra. Então as coisas se encaixam aqui perfeitamente na minha opinião. E voltando lá para Hashinozo, o Alan disse o seguinte: salve supernovas, quais são os planos de Barba Negra para Hashinozo? Como vocês acham que ele vai se infiltrar em Marijoa por meio da Catarina Devon? E por que ele quer tanto transformar a Ilha Pirata em um reino? Ele é um pirata, ele quer One Piece como todos, ele tem um território como a maioria, mas transformar Hashinozo em um reino é algo totalmente inexplicável. Cara, eu também achei muito estranho, inclusive eu não escrevi o capítulo, análise de capítulo em que o Barba Negra fala sobre isso, se eu não me engano foi Samuel, e ele também estranha essa parte, e ele até cita as três personalidades do Barba Negra, onde uma tem uma opinião ou objetivo diferente que a outra, então uma personalidade poderia estar querendo fazer isso por algum motivo, mas aqui entre nós, o Barba Negra é um personagem muito estrategista. Ele pode não parecer às vezes, ele pode parecer muito bobo em alguns momentos, mas em si, tudo que a gente viu dele, toda aquela estratégia que ele fez lá no pré-time skip, que combinou tudo em Marineford, foi uma
coisa bem inteligente, que é claro, não só inteligência, teve sorte em alguns momentos e é claro, a própria força dele. Mas é aquela coisa, a gente nunca fica sabendo do plano do Barba Negra e por isso que ele é tão legal, por isso que ele quando dá certo é tão impressionante, é tão inesperado. Só que nesse ponto a gente sabe qual é o interesse do Barba Negra, a gente sabe o que ele quer com o Rashnoso. O fato dele ter divulgado essa informação para nós leitores, eu acho que significa que ela não vai dar certo, principalmente pelo que tá rolando agora na obra. Vocês acham mesmo que com tudo que tá rolando, com toda essa treta, com o Vegapunk divulgando o caramba pro mundo todo, vocês acham que os Gorosei e o Imu vai ter paciência para colocar o Rashnoso, a Ilha dos Piratas, como afiliada do governo mundial? Eu acho que eles vão olhar essa proposta do Barba Negra e vai falar tipo, cara, vai encher o saco de outro, sabe? Por mais é claro que eles tenham ali o Garp, o herói da marinha, como moeda de troca. Só que eu acredito que o Imu também não ligue muito pro Garp. E no fim das contas, quem decide são os Gorosei, quem dá a palavra final são eles. Então sim, eu acredito que vai ter algum tipo de infiltração lá em Marijoa para conseguir alguma informação ou pegar alguma coisa do governo mundial para até aumentar essa moeda de troca que eles têm. Nós vimos que em Egghead o bando do Barba Negra estava presente lá com a Catarina Devon e com o Van Auger. Nós vimos no arco de Egghead que o bando do Barba Negra estava presente, estava lá o Van Auger e a Catarina Devon, e fica meio na cara que a Catarina Devon vai usar essa aparência do Saturno para alguma coisa, só não sabemos para que exatamente ainda. Claro que vai rolar alguma infiltração, mas o objetivo final não sabemos e eu acho que o Barba Negra ainda não revelou pra gente. E o inferno disso aqui, o One Piece é um sistema criado por alguém, tipo uma alavanca, e quando o Luffy encontrar, ele não vai ter escolha senão ativar aquilo e dessa forma afundando as ilhas atuais, menos a Red Line, e emergindo os continentes antigos. Dessa forma o Luffy não vai sorrir como Roger, porque ele vai ter que acabar levando a vida de milhares de pessoas sem querer, mesmo que muitas delas consigam fugir de barco. Ó galera, tem um vídeo que lançou semana passada sobre o que o Rayleigh achou com o Vegapunk espalhando toda essa notícia pro mundo e como o mundo reagiria a tudo isso. Tipo, será que eles vão criar algum barco pra conseguir fugir desse dilúvio ou algo do tipo? Aí eu falo nesse vídeo que não tem meio como fugir. E até nesse capítulo 1118 isso meio que se confirma. Os personagens ficam conversando entre si, como vamos mergulhar tão fundo assim? Vai acabar virando comida de monstro marinho. Aí o outro até comenta, não, ouvi dizer que tem navios no mundo que conseguem mergulhar. E o outro fala, e você tem dinheiro para comprar um negócio desses? É mais fácil virar amigo de uma sereia. Aí já começam as discussões de como eles vão fugir, sendo que meio que não tem como fugir. E sobre esse grande dilúvio, sobre essa enchente, é uma coisa que vai ser ativada, é uma coisa que pode ser anulada, é uma coisa que o Luffy pode fazer com que não aconteça por meio das armas ancestrais ou algo do tipo? É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Eu acredito que todo mundo vai conseguir se salvar, eu não acredito que o Oda vai matar metade da população do mundo do One Piece, eu não acho que ele conseguiria fazer isso. Como escritor de um mangá shounen, não faria algo tão pesado assim. Em Dragon Ball, Akira Toriyama fez isso lá no arco do Buu, o planeta Terra morreu, o Majin Buu matou todo mundo, só que tem aquela coisa, né, tem as esferas do dragão. Aqui em One Piece não existe isso. Então, não, eu acho que o Luffy não vai acabar matando todo mundo sem querer, ativando lá a grande enchente. Eu acredito que o One Piece vai ser justamente para evitar e conseguir salvar todo mundo, é claro, passando a informação da Noa para salvar a galera toda, e todas as funções ali pro Luffy fazer da melhor forma possível e salvar a galera. Você comenta aqui que é por isso que o Luffy não vai rir, porque ele vai ter que matar milhões de pessoas. Eu acredito que não foi por isso que o Roger riu, eu acredito que a informação que o Joy Boy passou para ele lá em Laugh Tale foi uma informação triste, porém engraçada, é aquela coisa, é rir pra não chorar, é uma coisa que a gente só vai entender quando chegar lá. Mas o Joy Boy vai passar tudo pro Luffy de como evitar essas mortes no futuro. Mas galera, com isso que eu encerro esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Supernovas Respondem. Se vocês querem participar desse quadro, vão lá no Instagram, @canalsupernovas, e fica ligado aqui também no YouTube, na comunidade. Se a gente respondeu a sua pergunta aqui ou em qualquer outro vídeo, comenta aí, fui respondido. A gente gosta muito de saber que vocês viram as nossas respostas para suas perguntas ou teorias. Se você gostou, é claro, deixa o like, ajuda muito o engajamento aqui do nosso canal no YouTube. E é com isso que eu me despeço. Fiquem bem, até a análise do capítulo 1119 e valeu!